Olá, meus amigos, estamos chegando hoje ao último dia dos 66 dias da nossa jornada conhecendo a Bíblia. Hoje vamos conhecer o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. Apocalipse de João, também conhecido, ou Revelação, como também é transcrita esta palavra em muitas Bíblias. Então, esse livro é muito importante e eu quero desde já agradecer você que esteve conosco durante toda essa jornada, convidar você a compartilhar esses vídeos, né? Nós temos desde Gênesis até Apocalipse um breve comentário sobre cada livro, né? Um breve estudo aí, na média de 10, 15 minutos, alguns a gente passou um pouco mais, né? Estudando cada livro da Bíblia, aprendendo a lição que ele tem para nós, a mensagem. A ideia então, né, você já percebeu, não é a gente entrar em cada detalhe desses livros, né? Precisaria muitos estudos para isso, mas é entendermos sinteticamente, sistematicamente qual é a mensagem desse livro, né? E que mensagem ele tem para nós. O livro de Apocalipse foi escrito por João, o apóstolo, né? Discípulo de Jesus, um dos 12 que andava com ele. Nós já vimos, quando nós estudamos o livro de João, que João certamente era o discípulo mais jovem, por isso também ele é aquele que viveu mais tempo. E João tem uma característica interessante, que ele não foi martirizado, ele não foi morto na perseguição da igreja, né? Não mataram ele, mas a penalidade dada a ele foi ser exilado na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma prisão, era uma ilha-prisão, era uma colônia penal do Império Romano onde se prendiam criminosos perigosos, pessoas que atentavam contra a ordem. E como os cristãos eram considerados perigosos pelo Império Romano, no governo de Domiciano, né, foi um imperador que, assim como Nero, mas viveu 20 anos depois de Nero, ele perseguiu tremendamente os cristãos. E ele reinou de 81 até 96 depois de Cristo. Então, nesse período de Domiciano é que nós entendemos, cremos, né, toda a história leva para esse caminho, que foi em que o apóstolo João foi então preso nessa ilha, e é lá que ele tem essa visão. Quando ele estava preso nesta ilha, tanto que ele diz no capítulo 1 que ele escreve e ele teve essa visão quando ele estava na ilha de Patmos. Então, não há dúvida alguma, né, de que era isso que estava acontecendo. Ele estava lá preso e certamente tendo que fazer trabalhos forçados. Então, a igreja estava passando por uma grande perseguição. Era um período terrível para os cristãos dentro do Império Romano. A partir de 64 depois de Cristo, quando Nero instituiu um édito, uma lei que proibia a fé cristã e que permitia às autoridades perseguir, prender e até matar os cristãos, começou vários períodos com ondas de perseguição contra, né, os cristãos. E essa perseguição ela era terrível. Por isso você vai entender o contexto do livro de Apocalipse no contexto da igreja perseguida. Ele é um livro escrito para a igreja que estava sendo perseguida naquela época, né? Ele foi escrito para 7 igrejas, né? Nós vamos ver ali depois, capítulo 1 em diante, diz o nome dessas igrejas, mas nós entendemos que ele é um livro que serve para toda a igreja. Ele foi escrito para aquelas 7 igrejas de 7 cidades, né? Mas a sua mensagem serve para toda a igreja, ok? Então, esse livro ele fala a uma igreja que está passando por problemas nesse mundo. E certamente essa igreja se perguntava: onde está Deus que nos deixa passar tantas lutas? Será que Satanás vai triunfar? Será que o evangelho vai ser derrotado? Eu imagino que essa igreja se questionava, pois havia um império inteiro lutando contra a igreja. E a mensagem que tem por trás do livro de Apocalipse, se você ler todo o livro, você vai ver que a mensagem que há por trás desse livro é a mensagem de que Deus, ele é todo poderoso sobre a história e de que há uma luta espiritual, há uma batalha espiritual em curso no mundo, no universo, no cosmos, e que nesta batalha Deus está peleando, Deus está lutando em prol dos santos, em prol da igreja contra Satanás, e que no final a vitória é sempre garantida. Esta é a mensagem desse livro. No final, a igreja vai, junto com Cristo, né, ter vitória contra as trevas, e aqueles que sofreram, né, vão receber de Deus um galardão especial, vão receber de Deus, né, uma honraria especial de estar diretamente conectado com Ele para sempre. Né? É um livro que fala muito dos mártires,
né, daqueles que morreram por causa do Evangelho. Então, o livro tem uma estrutura de carta, ele começa, né, apresentando o autor, dizendo a quem escreve, no final, né, tem um fechamento de carta, mas a sua estrutura interna é como de um livro profético, como, por exemplo, nós temos trechos, né, no livro de Ezequiel, no livro de Daniel, né, são profecias, são visões que Deus dá a João, que ele descreve. Tanto que ele diz que não são palavras dele, são palavras de Jesus Cristo, que Jesus deu a ele através de um anjo. Então são palavras vindas diretamente de Deus, não do coração de João, mas do coração de Deus para a igreja daquela época e que tem uma mensagem poderosa para a igreja do século 21, para a igreja de hoje. Nós temos umas diferenças de interpretação com relação ao livro de Apocalipse. Eu não vou me deter muito nisso, mas eu quero citar que existem 4 diferentes formas de interpretar o livro de Apocalipse. Isso dentro da igreja, dentro dos cristãos, né, dentro das diferentes igrejas, denominações, há 4 formas principais de interpretar o livro de Apocalipse. Os preteristas, como são chamados, são aqueles estudiosos que dizem que as profecias contidas nesse livro, elas já aconteceram. Que João fez essas profecias, que Deus revelou a ele sobre coisas lá daquela época em que eles estavam vivendo. E que então essas profecias todas já se cumpriram, exceto a profecia da vinda, né, da segunda vinda gloriosa de Jesus, que ainda está por acontecer. Mas que tudo aquilo ali são coisas que já aconteceram lá no primeiro, segundo, terceiro século da igreja. Ok? Essa é a visão dos preteristas. Os futuristas é um outro grupo, é uma outra corrente, acredita que todas essas profecias ainda não aconteceram e que elas vão acontecer no futuro, nos últimos tempos, quando então o Senhor Jesus estiver prestes a voltar. Então, né, no período da grande tribulação, né, isso tudo vai acontecer lá no final, ok? Nós também temos os historicistas, que são aqueles que acreditam que todas essas profecias, elas já estão acontecendo ao decorrer da história da igreja, desde o século I, desde a crucificação e a ressurreição do Senhor Jesus até o dia da volta de Jesus, e que elas se detêm durante todo o período da história, e que então aqui nós já temos algumas que já aconteceram, outras estão acontecendo e outras vão acontecer ainda. Esta é uma visão bem interessante, né? E que muitos pesquisadores, muitos estudiosos se detêm nesta visão historicista. Nós também temos a visão dos idealistas, que entendem que essas profecias elas não estão necessariamente em uma ordem cronológica e que elas serviram para o primeiro século, elas então podem ter acontecido lá, que elas repetiram-se e aconteceram diversas vezes no decorrer da história da igreja e que elas ainda vão acontecer novamente no final dos dias. Que então essas profecias mostram imagens de coisas que não servem apenas para um tempo, mas são figuras de uma batalha espiritual que se repete e que a igreja precisa aprender com esta batalha. De uma forma ou de outra, independente de qual dessas 4 visões, né, você vem aderir, nós temos que concordar, né, todos têm que concordar que essas profecias todas falam sobre a vitória de Deus sobre as trevas, a vitória da luz sobre o mal, e que no final o Senhor Jesus volta e a igreja, né, recebe um novo céu e uma nova terra. De uma forma ou de outra, todas essas profecias são para nós um ensino precioso, né, de uma batalha espiritual que acontece todos os dias, ainda hoje, em nossa mente, em nosso mundo, na sociedade, né? Então nós podemos aprender muito com essas profecias. Por que eu trouxe essa questão dessas 4 formas de interpretação? Para que você entenda, né, que mesmo entre os estudiosos da Bíblia, quando se trata de questões proféticas, que elas têm muitos detalhes, figuras, né, é difícil você encontrar uma coesão, que todos pensem igual. Mas todos esses que estudam a Bíblia com temor entendem, né, e precisam crer que o final dessa história toda ainda está por acontecer, que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E que de uma forma ou de outra, né, esta batalha espiritual ela permanece acontecendo.
e que tudo que está escrito nesse livro é figura de algo maior que está acontecendo hoje ainda, né? E que se já aconteceu no passado, de certa forma no final dos tempos há de se repetir. Então, essas profecias, elas não foram escritas como um mapa, né, um livro de quebra-cabeça que serve para você ficar formulando cálculos e pensando quando que Jesus vai voltar. Alguns já fizeram isso na história da igreja. Pegar o livro de Apocalipse e começar a calcular. Ai, aqui diz tantos 1000 dias, aqui fala 1230 e aqui isso e aquilo, e Deus somo lá com as profecias de Daniel e eu vou chegar à conclusão de se cada dia é 1000 anos e Jesus vai voltar no ano 2315. E aí, meu amigo, você vai se pegar em enganos. Porque essa é a vontade de Satanás, que você use esse livro para tentar decifrar ele e achar enigmas. Quando na verdade esse livro é prático. O livro de Apocalipse é prático, é para dar à igreja conforto, esperança e dizer que nós devemos nos manter firmes. Essa é a súmula de tudo isso. E de que há uma guerra espiritual. Nós não podemos ficar achando que tudo está bem. Nós não podemos ficar tranquilos achando que Satanás já está derrotado. Não. Sim, ele vai ser derrotado, mas ele está no mundo. E nós precisamos estar vigilantes, estar atentos até que o Senhor volte. Mas também podemos descansar nossas almas, sabendo que o Senhor luta por nós e que o nosso destino com Ele, eterno, já está reservado, né, em Deus. Tudo já está decidido e nós temos vitória sobre as trevas. Não é uma batalha que nós lutamos pensando se vamos vencer ou perder. É uma batalha que nós temos vitória certa. Você está entendendo? Apocalipse é um livro de esperança. É um livro maravilhoso da Bíblia. Eu quero resumir para você as sessões de Apocalipse. Então, a primeira parte é uma introdução, saudação, onde João se apresenta e diz como que Deus deu essa visão a ele. É no capítulo 1 até o versículo 20. No capítulo 2 e 3, nós temos 7 mensagens que Jesus deu para João para igrejas específicas. Igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São 7 igrejas e aqui essas igrejas eram cidades que realmente existiam. E eu acredito que essas mensagens eram de fato para aquelas igrejas. Porém, dessas mensagens nós podemos observar as nossas vidas e ver se nós não estamos também na mesma situação dessas igrejas. Então, para cada uma dessas igrejas, geralmente Jesus faz um elogio, uma crítica e dá uma instrução. E essa instrução, se seguida, ela recebe uma promessa, né? Então, por exemplo, o elogio para a igreja de Éfeso é que ela rejeita o mal, tem perseverança, é paciente. A crítica, né, que o amor por Cristo se esfriou, deixou de ser fervoroso. A instrução para essa igreja, que faça as obras que fazia no início, que volte às primeiras obras e ao primeiro amor. E a promessa é comer do fruto da árvore da vida, ou seja, ter a vida eterna. Você está entendendo? Cada uma dessas igrejas, né, tem então várias coisas, elogios, críticas, instruções e promessas de Deus. Assim Deus também tem para nós. Se você pensar o que Deus falaria para você hoje, o que Ele poderia elogiar na sua vida, o que Deus poderia criticar na sua vida, coisas que precisam melhorar, né? Como Deus instrui você hoje, o que você pode fazer para mudar isso e qual é a promessa. Isso tudo serve para todos nós. Eu quero ler dessa parte aqui um pequeno trecho que é para a igreja de Laodiceia. Diz assim, capítulo 3, versículo 15. Eu conheço as tuas obras, que tu não és nem quente nem frio. Quem dera fosse frio ou quente, porque és morno, não és nem frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te de minha boca. Porque tu dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa nenhuma. E nem sabes que tu és, na verdade, infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestirdes, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos eu amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Você está entendendo?
Olha que mensagem poderosa. Não devemos ser nem quentes, nem não podemos ser mornos. Nós precisamos ser quentes. Deus quer que tenhamos uma posição. E se fôssemos frios, bom, estamos nas trevas, mas nos definimos. Não, Deus quer que sejamos quentes. Mornos não agrada a Deus. Ser meio cristão não agrada a Deus. Você está entendendo? Há mensagens maravilhosas, há promessas aqui. Estude as 7 igrejas e as 7 cartas para cada uma dessas igrejas, mensagem para cada uma dessas igrejas. Na segunda sessão aqui em diante, a partir do capítulo 4 até o versículo 22, nós temos um ciclo de várias visões, ok? São várias visões, né? São ao todo 7 ciclos de visões que o apóstolo João tem. No primeiro ciclo é o pergaminho e os seus 7 selos. No segundo ciclo, ele vê 7 anjos com 7 trombetas. No terceiro ciclo, 7 histórias simbólicas, que vai do capítulo 12 até o 14. No terceiro ciclo, ele vê a questão... no terceiro ciclo, já falei. No quarto ciclo, 7 taças da ira de Deus advindas do seu templo. No quinto ciclo, o julgamento sobre a Babilônia e a vindicação da igreja, né? Como a igreja vai ser salva. No sexto ciclo, a batalha final. E no sétimo ciclo, o reino dos santos e o julgamento final, né? De como Deus vai julgar. E ali no sétimo ciclo, né? Depois do sétimo ciclo, nós vemos então a Nova Jerusalém, a chegada do reino celestial de Deus. São histórias que possuem muitas figuras de linguagem, símbolos, fala de coisas que demonstram como se organiza o império das trevas, né? Por exemplo, aqui é apresentado para nós a trindade do mal. Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, Satanás copia isso, né? E ele tenta, através de Satanás, né, a besta e o falso profeta, criar uma falsa trindade, né? Onde há um governo, né, celestial, onde há um espírito que tenta dominar o mundo, um espírito maligno, e onde há também, então, um falso profeta, um falso líder, né, que há de se levantar para tentar afastar as pessoas de Deus, corrompendo a verdade com a mentira. E aqui, no decorrer disso tudo, mostra essa batalha espiritual. Há uma passagem bem interessante no capítulo 12, quero ler com você. Sei que o nosso vídeo está ficando um pouquinho longo, né? Mas vale a pena, porque Apocalipse tem muita riqueza. No capítulo 12, fala sobre a mulher e o dragão. Eu gosto muito, muito dessa passagem, porque me parece que dá para nós uma visão da história da humanidade, da história da salvação. E se você leia com cuidado o capítulo 12, você vai ver que de forma linda Deus está mostrando uma figura de uma mulher que está grávida, né, primeiramente, e ela é perseguida por um dragão. Imagina essa cena, dá quase um filme, né? E esse dragão tenta matar a mulher por causa do filho que ela tem no ventre. Mas ela consegue dar à luz. E diz assim, no capítulo 12, versículo 5, nasceu-lhe, pois, um filho varão, um homem, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. O seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, para onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Olha só, a mulher aqui, ela representa Israel, que estava com dores de parto, de quem nasceu Jesus Cristo, o povo de Israel. Mas depois, no segundo momento, você vai ver que esta mulher representa a igreja, né? Aqueles que de Israel, né, permaneceram fiéis, e aqueles também que foram enxertados em Israel. Nós não éramos povo, mas fomos colocados. É interessante que né, esse grande dragão, né, ele peleja contra Miguel e os seus anjos, o arcanjo Miguel, e ele é derrotado no céu, então ele desce à terra, né? Ele é enviado, né? Ele foge para a terra. Aqui mostra uma batalha espiritual, capítulo 12, versículo 10, tem um cântico, né? Uma grande voz proclama algo lindo, diz assim: então ouvi grande voz do céu proclamando:
Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isto festejai, ó céus, e vós, os que neles habitam, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então aqui mostra algo que acontece quando Jesus vence na cruz. Satanás é derrotado espiritualmente, mas ele desce à terra com fúria. E nós vivemos esse tempo em que Satanás está na terra com fúria, mas não há mais acusação contra os santos de Deus. Nós temos uma vitória espiritual. E por isso Satanás está furioso. Furioso. E ele quer destruir tudo. Por quê? Porque ele sabe que a salvação chegou à humanidade e ele não quer que os homens sejam retirados do império das trevas. Por isso, ele está na terra, mas pouco tempo lhe resta. Ah, como essa história é magnífica. E depois continua, né, a história da mulher, né, lutando contra o dragão e a forma com que Deus vai dar à mulher vitória sobre o dragão. O dragão não vai conseguir destruí-la, né? E então nós chegamos, né, temos várias outras figuras aqui desta magnífica guerra espiritual na qual Jesus vai vencer, né? No capítulo 19 nós vemos a volta do nosso Senhor, né? A forma com que Jesus vem, né, e derrota as trevas. Satanás é preso por 1000 anos. Depois que ele é solto, ele é derrotado definitivamente por Cristo. E no capítulo 21, quero ler para você, finalizando aqui, diz assim, capítulo 21, versículo 1. Eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada, enfeitada, como uma noiva que se adorna para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. E não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: Eis que faço novas todas as coisas. Isso que nos espera, um novo céu e uma nova terra. Tudo perfeito. No capítulo 22 mostra como é linda essa cidade. No final do capítulo 21, né, mostra, e depois no capítulo 22, uma cidade linda, preparada para nós, um paraíso. A terra vai ser um paraíso de novo. O céu nos espera. É algo lindo. Um novo céu e uma nova terra significa como se fosse um novo universo, um novo sistema solar onde nós vamos habitar. Deus tem algo novo para a humanidade, onde nós não teremos mais os problemas da velha natureza. Então, capítulo 22, versículo 17 diz: O Espírito e a noiva, o Espírito Santo e nós, a igreja, dizemos: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Olha que lindo. Vamos dizer: Vem, Senhor Jesus. Vem, nós te desejamos, venha. Nós queremos muito estar contigo eternamente. E aquele que quiser vir a Cristo, venha. Venha de graça. Venha e beba da água da vida. Deus tem vida para você. A mensagem de Apocalipse, ela é linda porque ela completa um ciclo. Lembra que lá em Gênesis nós falamos que tudo começou no paraíso? Que Deus criou um paraíso e então o homem caiu no pecado. E Deus enviou o Salvador e veio a pregação do Evangelho. O Evangelho está indo ao mundo e no final de tudo Deus restaura o paraíso. Tudo começa em um paraíso e tudo termina em um paraíso. É um ciclo.
um ciclo perfeito que passou sim pela queda, pelo pecado, veio a redenção, veio a pregação do evangelho, veio o anúncio, veio o final dos tempos, então voltamos ao paraíso. Deus sempre teve um plano magnífico para nós. E no final dos tempos, Apocalipse mostra Deus restaurando todas as coisas. O mal vai ser derrotado, as trevas não vão mais existir, a dor não vai mais existir, o pecado não vai mais existir, Satanás vai ser destruído, Deus vai fazer justiça e juízo sobre a terra. Esse Deus é amor, por isso estaremos com Ele para sempre. Amém? Aprenda mais com o livro de Apocalipse, aprenda mais com a Bíblia, compartilhe a palavra de Deus, compartilhe essa série, abençoe mais pessoas, leia a Bíblia.